Fala, meu povo! Então, em nosso último vídeo, nós mostramos o início daquela que foi a maior aventura humana de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, que foi a circunnavegação do planeta Terra pela frota liderada por Fernão de Magalhães. Quando nós paramos, eles estavam ao sul da Argentina, próximo de descobrirem o acesso ao Oceano Pacífico. Mas enfim, antes de continuarmos a nossa aventura, agradecer sempre ao Colégio Cotemig, onde eu trabalho há 18 anos, um colégio muito preocupado com as questões educacionais e também sempre de olho nas questões pessoais de cada aluno, a evolução enquanto ser humano. Então vamos continuar a nossa aventura. Fique ligado aí, porque em outubro de 1520, ou seja, um ano de aventura, um ano de expedição, eles enfim descobrem a passagem para o Oceano Pacífico. Bem ao sul da América do Sul, é um estreito que ficou conhecido e ficou denominado Estreito de Magalhães, justamente por ter sido navegado ali pelo Fernão de Magalhães e a sua trupe. Bom, e nesse meio tempo, o navio San Antônio, que era um navio muito importante, que era um navio que trazia muitos mantimentos, ele deserdou, ele voltou para a Espanha. Provavelmente porque seus tripulantes não acreditavam no sucesso da expedição, que já tinha um ano e eles ainda não tinham sequer contornado as Américas. Então a coisa ficou muito complicada. Dos 5 navios, agora nós só tínhamos 3. Então, no dia 28 de novembro de 1520, enfim, o Fernão de Magalhães chega no Oceano Pacífico. E aí, um grande erro. Como, na verdade, 2 grandes erros. Primeiro erro, o Fernão de Magalhães se deparou com um oceano que naquele momento estava muito calmo, diferente de tudo que ele havia encontrado ao longo do Oceano Atlântico, e aí ele denominou de Oceano Pacífico pela sua calmaria. É um erro, porque o oceano ele é enorme, é um oceano gigantesco, mais de 100 milhões de quilômetros quadrados, 1/3 da superfície da Terra. Então você não pode defini-lo a partir de uma paisagem que você está vendo ali. De toda forma, ficou o nome Pacífico. E o outro grande erro, ele acreditou que para atravessar o Pacífico, enfim, chegar na Ásia, nas Índias, onde era o seu objetivo central, ele imaginou que seria algo próximo a 1000 quilômetros. E estava completamente enganado. Então eles iniciam a travessia do Oceano Pacífico, acreditando que seriam 1000 quilômetros. As coisas foram muito diferentes do que imaginavam. Na verdade, a distância chega aí próxima a 11, 12 mil quilômetros. Então foram 11, 12 vezes mais do que eles imaginavam. Então, eles só foram chegar nas Filipinas em março de 1521, completamente famintos, exaustos, subnutridos. Eles vinham bebendo água podre, eles não tinham mantimentos para uma viagem de 3, 4 meses, sem ver terra praticamente. Então, assim, foi um grande erro de cálculo. E nas próprias Filipinas, o Fernão de Magalhães, ele encontrou tribos favoráveis, tribos hostis, e um dessas tribos hostis enfrentaram os tripulantes da aventura, e o Fernão de Magalhães foi mortalmente ferido por uma lança envenenada. Então a viagem do português ela acaba por ali. A partir de então, nós temos a entrada de novos players na jogada, players esses pouco comentados. A galera sempre fala de Fernão de Magalhães, mas ele mesmo chegou ao fim da sua expedição. E aí eles resolveram queimar um terceiro navio
Concepción, eles afundaram e queimaram. Era um navio que já vinha extremamente destruído pela travessia do Pacífico. Eles não tinham tripulantes para 3 navios, então eles resolveram afundar, queimar e afundar o Concepción. Então, a partir dali, ficaram 2 navios, né, no comando de Gonzalo Gomes Espinosa e Juan Sebastián Elcano. Esse último, o grande nome. Então, o Espinosa comandando o Trinidad e o Elcano comandando o navio Vitória. E, enfim, em novembro de 1521, depois de 2 anos e tanto de aventura, eles chegaram nas Ilhas Molucas, que eram as ilhas que produziam a maior quantidade de especiarias e era um grande objetivo ali da expedição. E aí o navio Trinidad ele fica para reparos e ele estava meio sem condição, tentando de repente uma outra rota para chegar à Espanha, e o Vitória ele vem em direção à África, cheio de especiarias, comando do Juan Sebastián Elcano, indo de volta para casa. No dia 22 de maio de 1522, eles cruzam o Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul, entram no Oceano Atlântico e, em fim de setembro de 1522, depois de 3 anos de aventuras, saíram com quase 280 tripulantes, só chegaram 18. Coisa impressionante. Entre eles, Juan Sebastián Elcano, que foi o comandante desse único navio, o Vitória, nome até sugestivo, que chegou à Espanha. E com o dinheiro que eles arrecadaram ali, com as especiarias que eles trouxeram, bancou toda a expedição. Então, eu fico imaginando, né, há 500 anos atrás, você circunnavegar um planeta completamente desconhecido, conhecendo povos completamente novos, deve ter sido uma coisa realmente fantástica. Eu queria ter sido um desses 18 que participou dessa aventura, apesar de todo o sofrimento pelos quais eles passaram. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clevinho.